Olá, vamos aqui a mais uma aula de matemática do pré-ENEM do IFMA Campus Codó. Um projeto de extensão que leva aí a capacitação de estudantes para prestar a prova do ENEM. Meu nome é professor Janderson e vamos trabalhar matemática nessa aula. Então, essa aula é uma continuação da aula passada, onde nós trabalhamos uma parte da geometria espacial. Continuaremos ainda com a geometria espacial, revisando alguns conceitos, formas e fórmulas. Inicialmente, nós falaremos na aula de hoje sobre corpos redondos. Então, os corpos redondos são sólidos geométricos. Então, são sólidos geométricos, em que esses sólidos geométricos, eles parecem com formas que estão no nosso dia a dia. Então, uma lata, né, uma lata de tinta é um exemplo. Aqui nós temos um chapéu de aniversário, é outro exemplo desses sólidos geométricos denominados corpos redondos. Uma bola de futebol e basquete, o globo terrestre, uma vela, e aqui nós temos um cone de sinalização. Além desses utensílios do dia a dia, nós temos formas geométricas em estruturas que estão presentes aí no nosso dia a dia, em prédios, edifícios. Então, aqui nós temos um globo, né, em que esse globo aqui esse aqui é um prédio no formato de globo. Aqui nós temos um outro prédio no formato de um cilindro, e temos aqui esses prédios no formato de cones. Então, as figuras, os corpos redondos que serão estudados na aula de hoje, né, são denominados de cilindro, cone e esfera. Então, a área da superfície de um cilindro reto. Quando a gente ouve falar em cilindro reto, ele é reto porque a altura dele, forma com a base um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é dito reto. Que seria, tomando como exemplo esse que está aqui, né? Nós temos a altura, o centro aqui de uma das bases, né? O cilindro tem duas bases, uma base inferior e uma base superior. Se ligarmos esses dois pontos, a reta que liga esses dois pontos vai formar com a base um ângulo de 90 graus. Por isso é que ele é reto. Da mesma forma vai ser o cone. O cone reto, a altura dele vai formar com a base um ângulo de 90 graus. Tá? Então, sempre que falar num sólido geométrico reto é porque a altura forma com a base o ângulo de 90 graus. A área da superfície de um cilindro reto. Então, está aqui um cilindro. Esse cilindro aqui nós temos aqui representado a altura. Nós temos o raio. Então, o raio da base inferior é o mesmo raio da base superior. Da mesma forma, ligando esses dois pontos, ó, o ângulo formado será um ângulo de 90 graus. Por isso, ele é um cilindro reto. Essa figura geométrica, quando a gente faz aqui, suponhamos que esse cilindro ele seja aquele rolinho de papel higiênico, aquele miolo, né? Então, se você fizer um corte nessa região aqui,
né, e abrir esse cone, esse cilindro, e abrir esse cilindro, você consegue visualizar facilmente que a parte superior tem um círculo, a parte inferior tem outro círculo. Então, são dois círculos, certo? Então, nós temos dois círculos. Observe ainda que esse círculo da parte superior e da parte inferior, se fizermos um corte nele aqui, e as duas pontas, nós esticarmos as duas pontas, essa distância, ela vale 2π vezes o raio. Por que é 2π vezes o raio? Porque é o comprimento da circunferência. Né? Lembra que eu falei aqui que a gente faz um corte nessa região, estica as pontas e a gente passa a ter aqui o comprimento da circunferência. Observem que, como o cilindro ele é reto, os ângulos dessa figura que foi formada, no caso um retângulo, são de 90 graus. Pronto, nós já temos os elementos que constituem essa figura geométrica. Temos o raio R, nós temos o comprimento da circunferência, que vale 2π vezes R, nós temos a altura do cilindro, que vale H. Então, em primeiro momento, nós queremos calcular a área da superfície, lateral, a área da superfície lateral do cilindro. Então, como é que eu calculo a área da superfície lateral? Né? Na lateral do cilindro, nós temos essa figura que é um retângulo de altura H e de base ou de comprimento 2π vezes R. Então, a área do retângulo, ela, a área do retângulo, ela vale, chamando a área de A, né? Então, essa área é a base, que é 2π vezes R, 2π vezes R vezes H, né? Então, se fazendo essa multiplicação, a gente aqui obtém a área lateral do cilindro. O cilindro ainda tem duas bases, a base inferior e a base superior. A base inferior e a base superior, elas são círculos, né, em que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado é a área do círculo. Então, a área do círculo, πr ao quadrado. Vejam que, se nós queremos calcular a área da base, no caso são duas bases, né, πr ao quadrado. No caso de uma área total, a soma de todas essas áreas, nós vamos calcular a área lateral, que vale 2π vezes R, a área da base inferior e a área da base superior, que são iguais, né? Então, basta calcular uma e multiplicar por 2. Então, dessa maneira, a área da superfície lateral vai ser a área total, vai ser a área lateral somada com 2 vezes a área da base. 2 vezes a área da base. A área lateral foi calculada aqui em cima, 2π vezes R vezes H, aqui. E a área da base, não, 2 vezes a área da base está aqui. Então, 2 vezes π vezes R ao quadrado. E aqui, o que foi feito neste finalzinho aqui foi uma simplificação dessa soma. Que simplificação foi essa? Foi colocado em evidência o que está em comum nas duas parcelas, que no caso é 2π vezes R. Então, bota o fator comum em evidência e a fórmula fica 2πr, que multiplica H mais R. A observação que pode ser feita aqui é que dizemos que a área total, AT,
vai ser igual à área lateral, a L, mais a área da base de um cilindro. Quando, quando você faz a soma de todas essas áreas, né, você está trabalhando, ou melhor, quando você calcula cada área dessa, por exemplo, a área lateral aqui, você multiplicou o H com 2π vezes R. Então, você está multiplicando duas grandezas, né? Então, cada grandeza dessa, ela tem uma unidade de medida. Então, suponhamos que essa altura esteja em centímetro e esse comprimento de um dos lados da face aqui, ele esteja também em centímetros. Então, isso vai nos dizer que a área lateral ela é 2πrh centímetros quadrados. Tá? Então, é dessa maneira. Continuando aqui falando sobre os corpos redondos, e ainda trabalhando o cilindro, então, vimos a área lateral, a área da base e a área total. E agora nós vamos ver o volume. Então, o volume, aí a título de exemplo, nós temos aqui dois copos, né? Copos que representam cilindros. Se eu quero saber a quantidade de líquido que eu posso colocar dentro desse cilindro, desse copo, então basta calcular o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro ele é calculado da mesma maneira que é calculado o volume do prisma, né? Então, aqui, por isso que tem essa comparação. Aqui nós temos um prisma que tem suas faces e sua base quadrangular, né? E aqui nós temos um cilindro. Esse cilindro não necessariamente reto, né? Ele é um cilindro qualquer, e da forma que ele está visto aqui, ele é um cilindro com a inclinação aqui diferente de 90 graus, né? Ele acaba sendo um cilindro chamado de oblíquo, cilindro oblíquo. Mas independente do tipo de cilindro, se ele é oblíquo ou se ele é reto, o volume é calculado pela área da base, que no caso aqui a base é um círculo, então essa área é πr ao quadrado. A área da base vezes a altura, que a altura aqui, tanto para o cilindro quanto para este sólido, foi chamado de H. Então, é a área da base, πr ao quadrado vezes a altura, é a área do cilindro, ou, desculpa, o volume do cilindro. O cone circular também é um dos sólidos chamados de corpos redondos, né? A título de exemplo, nós temos aqui um copo de papel, né? Exemplo de copo de papel no formato de cilindro. Nós temos também os funis, né? Que se assemelham aqui aos cones. Também tem a casquinha de sorvete, né? Ela tem um formato de um cone circular. Então, os elementos que constituem um cone, né? Aqui, vejam a figura que está aqui do lado direito. Os elementos que constituem um cone são, nós temos a base, que é um círculo, a altura do cone, essa altura, essa altura que é paralela ao eixo, né, que passa pelo vértice V e o ponto O, né, esse eixo, o ângulo que esse eixo forma com a base circular aqui, ele pode ser 90 ou diferente de 90. No caso, se ele for 90, nós teremos um cone reto, se for diferente de 90, nós teremos um cone oblíquo. Esse cone ainda tem como elementos a geratriz dele que vai do vértice V até um ponto P que consta na circunferência da base, o eixo e a própria base. A base, ela tem o raio da base que vale R. Tá? Então, no cone ao lado, podemos definir os seguintes elementos. A base, que está aqui, na parte de baixo, o vértice V, que está lá em cima,
o eixo, que é parte do vértice V e vai até o ponto O, a geratriz, que parte do vértice V e vai até um ponto que está contido na circunferência da base do cone, e a altura, né? E a altura que é esse segmento que ele vai desde o vértice até ao plano da base. Então, esses são os elementos do cone. A área da superfície do cone reto é dado pela fórmula, por essa fórmula aqui. Vou trocar essa cor aqui para melhorar. Dado por essa cor, desculpa, por essa fórmula. Fica ruim, né? Dado por essa fórmula aqui, a área da base πr ao quadrado, né? A área da superfície da base do cone. Então, o cone, assim como as outras figuras, quando ele é planificado, né, feita a planificação da sua face lateral, né, nós temos aqui a geratriz G, o comprimento deste ponto até esse, que vale 2π vezes r, associando esses pontos aqui ao círculo da base, é que a gente define a fórmula 2π vezes r, que é o comprimento da circunferência. Aqui nós temos a base, que é o círculo, de centro O e raio R. A área da superfície lateral, com a área do setor circular, é diretamente proporcional à medida do ângulo central, isto é, se aumentarmos o ângulo central, a área vai aumentar proporcionalmente, podemos calcular a área desse setor por meio de uma regra de 3. Então, é feita aqui uma regra de 3 e aqui nós temos a fórmula final da área lateral do cone. A área lateral vai ser π vezes R vezes G. Né? π vezes o raio vezes a geratriz. Essa é a área lateral. Da mesma maneira que lá no cilindro, a área lateral, a área total é dada pela área da base, como a base é apenas esse círculo, né? Então é só uma vez que a gente soma ele. Então a área da base mais a área lateral. Aí nós teremos a fórmulazinha da área total. Então, a área total vai ser πr, que multiplica R mais G, ou G mais R, a geratriz mais R, tudo faz. Tá? Então, são algumas fórmulas que vão nos ajudar aí nos cálculos que vão vir pela frente. O volume do cone. Da mesma maneira que vimos lá no volume do cilindro, né, comparando o volume do cilindro com o volume do prisma, aqui a gente compara o volume do cone com o volume da pirâmide. E nós já conhecemos o volume da pirâmide. Né? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, né, que é a fórmulazinha. Fazendo isso também para o cone, a área da base, a base é um círculo, então é πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Observe que essa expressão aqui, o h sobre 3 tem nas duas, né? Então, πr ao quadrado é a área da base. O último sólido geométrico da aula de hoje é a esfera. Então, a esfera, né, ela está aqui representada nesse exemplo por laranjas, enfeites natalinos, bolas de gude, e diferente do que as fake news aí divulgam, né, a esfera ela é um representante, né, um sólido representante do formato do nosso planeta. O nosso planeta ele é esférico, ligeiramente achatado nos polos, inclinado a 36,5 graus em relação ao eixo. Por isso é que a gente tem aí os dias e as noites, entendeu? Então, voltar aqui para os cilindros, né? Então, o nosso planeta é esférico,
As laranjas, né, são um representante aí também dessa esfera, os enfeites natalinos e as bolas de gude. Então, a esfera, ela tem raios, né, o raio da esfera, neste caso aqui eu vou chamar de Rzão, o R de 3 centímetros, esses 3 centímetros é em todos os sentidos, tá? Então, a superfície esférica é um conjunto de pontos no espaço cuja distância até o centro O é igual a R. Em outras palavras, podemos dizer que a superfície esférica é a casca e a esfera é composta pela casca e pelo miolo. Por exemplo, se desprezarmos a espessura do enfeite natalino, que é oco, ele representa a superfície esférica. Já a bola de gude, que é maciça, ela representa a esfera. Então, a esfera é algo maciço. A superfície esférica é como se fosse... eu costumo dizer que a área, né, dessa superfície é a quantidade de, por exemplo, de papel que eu uso para cobrir toda a superfície. Tá? Uma maneira também de obter a construção da esfera é você fazer uma revolução de um semicírculo em torno de um eixo, fazendo uma rotação de 360 graus. Deste jeito, né? Então, você tem aqui um semicírculo, atrelado aqui a um eixo. Se fizermos esse eixo girar em alta velocidade, formando um ângulo de 360 graus, a figura formada ela vai ser a esfera. Então, a esfera, ela tem como elementos, né, o eixo, os polos, o equador, o paralelo e o meridiano. O que são esses elementos, né? Então, aqui na própria figura, o eixo, né, ele secciona a esfera de um polo ao outro. Então, o polo é esse pontinho aqui, polo superior e polo inferior. O equador é essa linha que divide a esfera, né, em duas partes iguais, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. De modo análogo, o equador é como se você dividisse a laranja ao meio, a parte de cima e a parte de baixo. O paralelo é qualquer circunferência obtida pela intersecção da superfície esférica com o plano paralelo ao equador. Isso é perpendicular ao eixo. O meridiano é qualquer circunferência obtida pela intersecção da superfície esférica com o plano que contém o eixo. Essa linha que vai de P1 a P2 aqui, ligando como se fosse pela parte de fora, tá? Que chamamos de meridiano. Então, o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. E com a aula de hoje, a gente faz a revisão das fórmulas que são utilizadas para o cálculo de áreas e volumes do cilindro, do cone e da esfera. Na próxima aula, nós trabalharemos com a resolução de questões voltadas para este conteúdo. A gente fica por aqui e nos encontraremos na próxima aula. Bom estudo a todos.